Muito bem, meus amigos, a paz do Senhor. Eu sou o Ellerson, faço parte da liderança aqui do projeto Respira. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, hoje com um tema bem atual, né? Nós temos aqui toda quinta-feira a nossa live falando aqui no Facebook e temos a live no Instagram do Projeto Respira. Lembrando que você que não está assistindo ao vivo, mas está assistindo a gravação, vai ficar disponível aqui a gravação. Você vai poder assistir também depois a gravação desse estudo de hoje, tá bom? Gente, o tema de hoje ele é muito específico. O tema de hoje é o que nós temos feito para Deus durante a quarentena. O que a gente tem feito para Deus? O que você tem feito enquanto você está de quarentena? É claro que tem muita gente que não está mais de quarentena, tem gente que eu respeito isso, a gente não vai entrar nesse mérito, mas você que teve durante algum período, algum momento de quarentena, o que você fez para Deus? Comente aí, que eu vou fazer algumas leituras aqui de comentários. Diga aí o que você fez para Deus durante essa quarentena. É um prazer enorme, um prazer imenso ter você aqui comigo, ter você aqui conosco para fazermos juntos esse estudo. Lembrando que eu não sou o dono da verdade. Você, se discordar de algo que eu disser, você tem total liberdade para comentar aí e vai ser bem tratado da mesma maneira, tá bom? Gente, vamos começar então nosso estudo de hoje. O tema, repito, é o que nós temos feito durante a quarentena para Deus. Esse é o tema de hoje. Eu entendo que os cristãos, eles são chamados para glorificar a Deus em tudo o que fazem. E aí, eu queria convidar vocês para nós fazermos a nossa leitura bíblica através de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, para nós podermos iniciar o nosso estudo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, os cristãos são chamados para glorificar a Deus em tudo o que fazem, seja nas suas atitudes, seja na sua leitura, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na faculdade, seja na academia, seja na praça, seja no futebol, aonde você for, tudo o que você fizer é para glorificar o nome de Deus, tá certo? Então, em tudo que nós fizermos, a glorificação é de Deus. Mas como a gente pode, mas como que podemos colocar isso em prática em uma situação de pandemia? Como que a gente faz isso? O que Deus requer do seu povo em meio a uma crise mundial? São perguntas, ou mesmo o que ele requer em tempos tranquilos: amar,
amar o Senhor de todo o coração, força e alma, amar o próximo como a nós mesmos. Essas são perguntas que nós devemos fazer durante a quarentena e que é o que a gente está fazendo agora, nesse momento de pandemia. O estudo de hoje está trazendo exatamente isso. Então, como que a gente pode colocar em prática tudo isso em meio a essa pandemia? Então, como podemos colocar isso em prática em uma situação de pandemia? O que Deus requer do seu povo? O que Deus requer do seu povo em meio a essa crise que nós estamos passando? Assim, da mesma forma que não podemos desperdiçar a nossa vida, nós não podemos desperdiçar a nossa quarentena. E aí eu separei sete pontos cruciais para um evangelho, independente de pandemia, independente de situação que você esteja vivendo. Então, comenta aí o que você tem feito para Deus durante a quarentena. Pode comentar, participe da nossa live. A gente vai trabalhar em cima do seu comentário. Daqui a pouco o João Vitor, que é o líder do projeto, vai estar aqui também com a gente ao vivo, já ele está chegando. Então, vamos lá. Nós temos 7 coisas que podemos fazer, que o cristão tem que fazer. Que é colocar a sua leitura bíblica em dia, tá certo? Que é evangelizar mais, que é fortalecer a fé dos seus irmãos, sempre pensar nas coisas do alto, nas coisas que vêm de Deus, se alimentar da verdade, tá certo? Segurar as promessas de Deus e orar. São esses 7 tópicos que a gente vai trabalhar agora. Então, o que Deus requer dos 10 mandamentos, ele refez em 2, né? Ele resumiu em 2, que é o quê? Amar a Deus de todo o seu coração, força e alma, e amar o próximo como a ti mesmo. É possível amar o próximo mesmo estando longe? Claro que é. O que Deus está querendo dizer para a gente nessa tarde é que, independente da situação, independente da quarentena, da distância, o amor ele pode ser transmitido. A partir do momento em que a gente abre uma internet e manda uma mensagem de áudio para uma pessoa que acabou de perder um ente querido, você está demonstrando, está transmitindo o amor através de uma distância. É claro que você queria estar lá para abraçar, para beijar, para, enfim, consolar a pessoa pessoalmente, mas às vezes nesse momento não é muito possível. Então, mesmo que você não esteja presencialmente, você pode transmitir o amor à distância, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro tópico. Primeira coisa que nós devemos fazer durante a quarentena. Você que está em casa, ainda a sua igreja está fechada, ou então está reabrindo aos pouquinhos, o que você deve fazer? Primeira dica que eu já li e vou explanar para você agora. Coloque a sua leitura bíblica em dia. E aí eu te convido a abrir Salmos, capítulo 1. Você que está com a sua Bíblia em casa, vamos correr aqui. Salmos, capítulo 1, versículo 2. Já estou abrindo aqui, já está aqui na minha mão. Vamos lá. Salmos, capítulo 1, versículo 2 diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos capítulo 1, versículo 2. Então essa quarentena é uma oportunidade de você colocar a sua leitura bíblica em dia. Porque às vezes a gente fala que não tinha tempo, que não tinha circunstâncias que dessem tempo de eu parar e ler a Bíblia. Agora você tem tempo para ler, ou teve tempo para ler a Bíblia. Você que acabou a quarentena, você leu a Bíblia, colocou a sua leitura bíblica, está em dia, ou você que está de quarentena agora, está colocando a sua leitura bíblica em dia, a quarentena está te dando uma oportunidade para isso. Você que está de quarentena, ou você que acabou agora essa quarentena. Mesmo em um momento em que não socializamos tanto,
quanto a gente queria, nós podemos regar o maior e mais importante relacionamento que nós temos, que é o nosso relacionamento com Jesus. Então, a partir do momento em que você está de quarentena, você lendo a palavra de Deus, colocando essa leitura bíblica em dia, a partir desse momento, você automaticamente está regando o maior e o mais importante relacionamento que você pode ter, que é o relacionamento com Jesus. Tem muita gente esfriando o seu relacionamento com Jesus durante a quarentena. E não é isso que Deus quer. E talvez por isso que Deus colocou no nosso coração de fazer esse estudo com esse tema hoje. Lembrando que o nosso estudo é cada semana com um tema de cada dia com um tema diferente. Sempre às segundas no Instagram e sempre às quintas-feiras aqui no Facebook. Então eu queria te fazer um desafio, você que está de quarentena ainda, faça um desafio de ler o máximo que puder das Escrituras, ou estudo profundamente, ou estuda profundamente algum livro da Bíblia. Aproveite para tirar suas dúvidas teológicas, para buscar entender passagens bíblicas mais difíceis. Você precisa estar com muitas pessoas, você não precisa estar com muitas pessoas para poder se relacionar. Basta só uma. E esse Jesus é o suficiente nesse momento. Tudo que nós precisamos é de Jesus. E nessa quarentena, você não tem a sua tia, você talvez não possa se comunicar com a sua mãe, mas você pode se comunicar com Deus. E a partir do momento em que você ora, você está falando com Deus, mas a partir do momento que você lê a palavra de Deus, é Deus falando com você. E quanta gente precisa ouvir a voz de Deus. Será que Deus não criou essa circunstância de quarentena para que você possa ouvir Deus falar? Para que você possa ver Deus agir? Então, a partir do momento em que você abre a Bíblia e começa a ler a palavra de Deus, a partir deste momento, você também está ouvindo a voz de Deus. O João Vitor já vai estar com a gente aqui na live, vai estar participando com a gente. Quero agradecer já a você que está participando. Nosso estudo está apenas na introdução. Já estamos chegando na área do desenvolvimento. Já o João Vitor vai estar com a gente. Você que está aí assistindo com a gente, compartilha a live com todo mundo. Vamos estudar juntos, vamos aprender juntos mais e mais da palavra de Deus, tá bom? A gente vai dar prosseguimento. Então, repetindo aqui no Salmos, Salmo 1, que diz, Salmo 1, capítulo 2 diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Então, durante a quarentena, você está tendo esse tempo para poder fazer a sua leitura bíblica. O segundo tópico que a gente quer explanar aqui agora para você, a segunda coisa que você pode fazer durante a quarentena. O primeiro é ler mais, atualizar a sua leitura bíblica, colocar em dia a sua leitura bíblica. E o segundo é evangelizar mais. Mas como assim? Eu não posso sair, eu não posso entregar comida para morador de rua? Abra comigo Romanos capítulo 10, versículo 15. Você que está em casa e quer participar conosco da leitura, abra aí Romanos capítulo 10, versículo 15, para que a gente possa entender o que a palavra fala sobre evangelismo, tá certo? Diz assim Romanos capítulo 10, versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés que anunciam as coisas boas. Graças a Deus, pela tecnologia, hoje podemos compartilhar o evangelho de várias formas, meus irmãos. Comece a fazer chamadas de vídeo intencionais, ligue para seus amigos, fale sobre a beleza e a glória do evangelho, seja criativo. Com este cenário, muitas pessoas podem estar mais abertas para ter uma conversa sobre a eternidade. Porque às vezes a pessoa está abalada porque, meu Deus, será que é o fim dos tempos? Será que Deus está voltando? A pessoa leva um choque de realidade e fica mais sensível a ouvir a palavra de Deus. O melhor é que você, cristão, tenha as respostas que essas pessoas procuram. Compartilhe sobre a vida eterna. Comece a falar sobre a vida eterna. Isso que é importante. Então, durante a quarentena, você também pode evangelizar, graças a Deus, também através da tecnologia.
Você que está na sua igreja, está fazendo a sua live, continue fazendo a sua live. A pergunta que não quer, eu tenho um exemplo, queria até mandar um abraço aqui, um beijo para minha amiga Viliane do trabalho, trabalhou comigo na CPAD. Ela me informou que a igreja dela, não sei a sua, a igreja dela estava fazendo live não, estava fazendo com o grupo jovem um culto pelo WhatsApp. O culto ele era realizado pelo WhatsApp. Como assim? Toda terça-feira eles se reuniam à noite. Inclusive ela me pediu uma vez para gravar um áudio de uma reflexão para participar desse grupo. Então o grupo jovem da igreja dela se reunia no WhatsApp toda terça-feira, através de áudio, através de texto, e fazia um culto virtual. Não tinha nem chamada, porque o grupo jovem de lá é grande, então eles faziam, eles faziam através de texto ou através de áudio mesmo, não através de chamada. Era uma criatividade, o grupo jovem está unido, está participando. Eles não pararam durante a quarentena. Mas será que a maioria das igrejas ainda vão ter jovens quando acabar a quarentena? Quando acabar essa pandemia e todo mundo voltar ao normal e todo mundo voltar a ir para a igreja, será que vai ter jovem na igreja? Ou será que, infelizmente, o amor desses jovens, o fogo desses jovens, a chama que ardia dentro do peito deles se apagou durante a pandemia? Então a igreja, a liderança dos jovens precisam sempre, dos departamentos, precisam fazer alguma coisa durante essa quarentena. Se ainda não fez, ainda dá tempo de fazer. Reúne o grupo jovem no WhatsApp. A liderança que tem postura, que tem atitude, vai saber tratar isso e os jovens vão obedecer. Assim como foi feito na igreja da Viliane, eu não lembro o nome da igreja dela. Peço perdão porque eu não lembro, mas ela me informou que toda terça-feira o grupo jovem da igreja dela se reunia no WhatsApp através de texto e áudio para fazer um culto. Então isso não impede que a obra seja concluída através da quarentena. É porque as pessoas hoje em dia estão mais preocupadas em julgar, em saber, isso aí está errado. A fé dessas pessoas, estão abaladas, estão dentro de casa, fica criticando ainda quem está em casa, ou quem está em casa está criticando quem está na igreja. Esse é o problema. E ninguém procura achar uma solução de como todo mundo se alimentar junto, mesmo estando de casa, mesmo estando na igreja. Porque se a gente for pensar assim, se a pessoa tem tanta fé assim para ir para a igreja, por que está usando máscara na igreja? Se Deus não vai deixar pegar a doença, por que está usando máscara? Então, se for para pensar os dois lados, né? Se for para pensar os dois lados estão errados. Tanto quem está em casa quanto quem está na igreja, as pessoas que estão julgando isso que eu estou falando. Então a gente não deve pensar nisso, quem está certo, quem está errado. A gente tem que pensar em se unir, quem está em casa trabalha em casa, quem está na igreja trabalha na igreja, e vamos juntos focar nas almas, porque tem alma dentro da igreja por conta dessa briga que está morrendo. Repito, será que vai ter criança? Será que vai ter jovem na igreja quando acabar essa pandemia? Será que a liderança do grupo jovem, a liderança do departamento, das irmãs, dos varões, de todos os departamentos das crianças, estão fazendo alguma coisa durante a quarentena para fazer com que essas almas continuem alimentadas? Ou será que está todo mundo parado esperando o pai e a mãe tratar eles dentro de casa? Então, é importante a gente frisar isso, porque tem muita gente parada para ouvir picuinha e está esquecendo de tratar das almas. Será que vai ter jovem? Será que vai ter criança dentro da igreja depois da pandemia? Será que a liderança está fazendo alguma coisa para isso? Isso tem que ser visto. Isso tem que ser visto, porque depois vai ter que ficar correndo atrás do prejuízo. Isso é importantíssimo, importantíssimo ser frisado. Tá bom, gente? Então, é importante evangelizar mais, mesmo durante a pandemia. Dá para evangelizar, dá para tratar. A partir do momento que você cuida das suas almas, também é uma forma de evangelismo. Então, junta seus jovens, junta suas crianças, junta seu departamento e pegue um dia na semana e faça um culto online através do WhatsApp, sem chamada mesmo, que o grupo às vezes é grande, mas pega o grupo do WhatsApp, todo mundo participando lá, texto, tema hoje é isso. Cada um manda um áudio participando. Isso é importante, tá bom, gente? Então, deixo aqui como referência Romanos capítulo 10, versículo 15, que diz: E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Tá certo?
A terceira coisa que a gente pode fazer durante a pandemia. A primeira foi atualizar a sua leitura bíblica, que foi botar a sua leitura bíblica em dia. A segunda é evangelizar mais através da tecnologia. E a terceira, fortaleça a sua fé em Deus. Vamos dar um pulo, meus irmãos, em Provérbios capítulo 27, versículo 17. Provérbios capítulo 27, versículo 17, meus irmãos. Olha, diz assim a palavra de Deus. Como o ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Provérbios 27, 17. O que eu quero dizer com isso? Por que eu separei esse versículo? Deus nos deu irmãos e irmãs na fé para nos encorajar e para encorajarmos. Botou isso na tua cabeça? Vou repetir. Deus nos deu irmãos e irmãs na fé para nos encorajar e para encorajarmos. Precisamos de comunhão e conversas profundas sobre a nossa fé. Procure isso. Se não for alguém da sua igreja, se a pessoa da sua igreja não quer nada, isso não quer um exemplo, pega alguém de outra igreja, um amigo seu, e liga para ele e começa a falar de Bíblia com ele. Liga para a sua família da fé, faça uma chamada de vídeo com outros crentes, fala sobre assuntos espirituais, faça um estudo bíblico em conjunto. Vamos passar a eternidade com essas pessoas, então precisamos gostar de estar com elas. Porque se você não quiser passar com as pessoas, esse aqui eu não gosto dessa pessoa aqui não, eu não gosto de estar junto com ninguém, eu sou antissocial, eu não gosto. Se você não gosta de estar com pessoas, você não vai conseguir viver na eternidade com elas. Porque lá no céu a gente vai viver eternamente com essas pessoas. Então você tem que saber lidar com essas pessoas. Então, meus irmãos, isso foi só um parênteses que eu coloquei aqui. Então, o terceiro tópico que a gente colocou aqui é aprofundar, tá bom? Fortalecer a fé de Deus em seus irmãos. Fortaleça a fé dos seus irmãos. Fortaleça. Ligue para alguém, não deixe, eu repito aqui esse tópico. Cuide das almas, gente. Se a igreja fechou, amém. Se a igreja abriu, amém. Só que não se esqueça que a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja não é aquela casa de oração. A igreja somos nós. Então, enquanto nós estamos brigando porque a igreja está aberta ou está fechada, tem alma morrendo, tem fé morrendo. Então, esse estudo aqui serve um pouco de alerta para nós. Para de brigar e vai cuidar. Ah, mas o irmão quer brigar, então fala para ele assim, você briga, eu cuido. Porque eu aprendi que briga precisa de dois lados, no mínimo. Dois lados. Se um quer brigar e o outro não quer brigar, não tem briga. Se um quer brigar e o outro não quer brigar, não tem briga. Porque o outro vai ficar brigando sozinho, vai brigar com quem? Sozinho. Então não tem por que brigar. Então você fala para ele, enquanto você briga, eu cuido. Enquanto você escolhe brigar, eu escolho cuidar. Irmãos, não depende de cargo, não depende de liderança, não depende de ninguém. Se você quiser cuidar de uma alma, você cuida. Se você está vendo que o grupo jovem da sua igreja está parado, você mesmo pode agilizar, pegar os jovens e fazer alguma coisa. Isso não é passar por cima, isso é cuidar. Cuide das almas, aprenda a cuidar das almas, meus irmãos. Vamos aprender a valorizar as almas, vamos aprender que no momento não é hora de brigar, não é hora de fortalecer a fé dos seus irmãos. É hora de fortalecer. Porque se você ama, você cuida. É por isso que eu citei aqui, eu falei família da fé. Existe a família de sangue e existe aquela família que você constrói da fé. Aqueles irmãos que você costuma orar junto, costuma subir monte junto, costuma estudar junto, costuma sair junto, costuma ir para a igreja junto. Esses irmãos você precisa cuidar. Você precisa valorizar, você precisa fortalecer a fé desses irmãos, tá bom? Então, o primeiro tópico foi atualizar a sua leitura bíblica. O segundo tópico, evangelizar mais usando a tecnologia. Terceiro tópico,
de coisas que a gente pode fazer, fortalecer a fé dos irmãos. E o quarto? O quarto tópico? Pense nas coisas do alto. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Você está em casa e está vendo aquele monte de baboseira na televisão. Aí vem um monte de coisa na tua cabeça. Ah, meu Deus, a pandemia vai me pegar, minha família vai... Meu Deus, eu vou perder não sei quem. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Colossenses 3, versículo 2. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui que eu vou dizer agora. Preste atenção, isso aqui é importantíssimo. Grava isso para que você possa refletir e levar para outras pessoas o que eu vou dizer agora. Cuidado com o que você assiste e ouve. Incredulidade, ansiedade, desesperança podem assombrar o coração e a mente do cristão quando ele se alimenta de notícias, de filmes, de séries, de músicas e livros que não edificam e mostram um mundo sem Deus. E mostra um mundo sem Deus. Então, cuidado com o que você ouve ou com o que você assiste. Procure saber se isso que você assiste edifica. Procura saber se isso que você assiste te anima, te aviva. Procura saber. Medita comigo lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6 ao 8. Isso é importantíssimo. E se você tiver um marca-texto aí, você tiver com a sua Bíblia igual eu aqui, ó, vou mostrar para vocês. A minha Bíblia está aqui. Está aqui minha Bíblia. Estamos estudando aqui hoje, juntos, eu e a minha amiga Palavra de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 6 a 8. Se você tiver um marca-texto, marque aí. Isso é importantíssimo. Diz assim o versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? O que devemos fazer quanto à ansiedade, quando a ansiedade nos tenta? Levar a Deus em oração. O que deve ocupar a nossa mente? O que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável. Você está pensando nessas coisas? No que você tem pensado? Na ansiedade que te atenta, naquilo que te deixa ansioso, naquilo que te aflige? O que deve ocupar a sua mente? Aquilo que a gente acabou de ler aqui em Filipenses. Eu vou repetir para quem não anotou. Filipenses 4, do 6 ao 8. Filipenses 4, do 6 ao 8. Está dizendo isso. Então, o que você tem pensado? O que você tem pensado? No que é verdadeiro, respeitável, justo, puro e amável. É o que diz aqui a palavra de Deus. Então, esse quarto tópico aqui para você entender a quarta coisa que você pode fazer durante esse tempo de pandemia. Pense nas coisas do alto. Referência que eu já coloquei aqui, Colossenses 3, versículo 2. A quinta coisa que você pode fazer, são 7, irmãos, está acabando, hein? A quinta coisa que a gente pode fazer na pandemia. Segue essa dica? Alimente-se da verdade. Alimente-se da verdade. Salmos capítulo 101, versículo 3 e versículo 4. Eu vou esperar você abrir. Não tem pressa. Não tem pressa, eu espero. Sem problema algum. Diz assim, Salmo 101, versículo 3.
Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Louvado seja Deus pelos livros e filmes que edificam a nossa fé. Encha a sua mente, meus irmãos, com aquilo que pode fortalecer a sua fé. E não destrua. Não a destrua. Leia livros de bons autores cristãos, assista filmes e vídeos cristãos, leia bons blogs, escute músicas que falem sobre fidelidade e bondade de Deus. Irmãos, Deus nunca nos pede apenas para tirar o que é ruim. Ele nos diz para tirar o que é velho e se revestir do novo. Então faça isso. Tire aquilo que danifica as suas afeições por Cristo e coloque aquilo que engrandece e glorifica a Deus, o Senhor Jesus. Se aproveite de tudo que se encaixa lá em Filipenses 8 e glorifique a Deus pelo seu entretenimento. Irmãos, eu vou ler de novo o que diz Filipenses, versículo 8. Filipenses, versículo 8, capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro e tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então faça isso, coloque em prática aproveite tudo que se encaixa nesse versículo, glorifique a Deus pelo seu entretenimento, meus irmãos. Sexta dica de o que fazer durante a pandemia. O que o cristão deve fazer durante a pandemia. Essa é a sexta dica e preste bem a atenção. Meus irmãos, é importante nessa sexta dica eu dizer para você o seguinte: segure as promessas de Deus. Eu vou repetir: segure as promessas de Deus. O que você quer dizer com isso? Abra comigo em Salmos 84. Salmos 84, versículo 11. E olha o que Deus vai dizer para você através da palavra dele. Salmos 84, versículo 11. Isso é importante. Abriu aí? Salmos 84, 11? Diz assim: porque o Senhor Deus é o sol e o escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Eu vou repetir, porque isso é muito forte. Porque o Senhor Deus é o sol e o escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Meu irmão, tudo que o Senhor Deus promete, tudo que Deus promete, Ele fará. Lembre o seu coração das promessas do Pai. E nunca se esqueça que Ele nos sustenta e nos guarda. Gente, eu vou dar uma sugestão, uma coisa que eu faço. Na minha primeira gaveta do guarda-roupa, eu coloco uns papéis, né? É meu arquivo evangélico, que é onde eu boto meus esboços quando eu vou pregar, os esboços quando eu estudo, tem uma caixinha preta lá que é lacrada, que eu não deixo ninguém abrir, que são meus esboços, tá certo? E também eu tenho uns papeizinhos que é uma lista. Que lista é essa? Uma lista com promessas que Deus... umas listas de promessas de Deus. Para que eu faço isso? Para fortalecer a minha fé, para que eu possa memorizá-las, de que um dia essas promessas vão se cumprir. Então faça uma lista com as promessas de Deus, para isso fortalecer sua fé. E busque memorizar elas.
Isso vai fortalecer a tua fé. Confiança nas promessas de Deus nos encoraja a batalhar contra o pecado. Tenha e segure essas promessas, que possamos amá-las e tê-las como tesouros, porque elas são tesouros. Gente, isso é muito forte. O que diz aqui Salmo 84, versículo 11, é muito forte. Então é importante frisar isso. É muito importante frisar isso. O que você tem feito? A gente vai entrar aqui no nosso último tópico. O que você tem feito durante a quarentena? Se você estiver aí assistindo a gente e quiser comentar o que você tem dessas coisas que nós fizemos aqui a leitura, você tem feito alguma dessas coisas? Você tem atualizado a sua leitura bíblica? Você tem participado com a sua família a um culto em casa? Você tem fortalecido a fé de alguém? Você tem ligado para os seus amigos para evangelizar eles através do telefone? Sabe aqueles amigos que você evangelizava antes da pandemia? Aqueles amigos que você vivia atrás deles, chamando para jogar futebol, para poder se aproximar deles, para poder chamar eles para ir para a igreja? Durante a pandemia você não pode fazer isso, mas durante a pandemia você pode ligar, você pode encorajar eles a fazer e ir para casa do Senhor. Isso é muito importante. Isso precisa ser frisado. Eu vou de novo citar aqui como exemplo a igreja da minha amiga, que ela me disse que o grupo jovem de lá, toda terça-feira, se reúne, até hoje tem sido assim, se reúne no WhatsApp, não através de chamada, mas através de texto, de áudio mesmo. O grupo é grande, então todo mundo não tem como fazer chamada com o WhatsApp, só deixa fazer oito chamadas. Então será, gente, eu vou fazer esse alerta aqui porque foi o que Deus colocou no meu coração já desde o início da pandemia. Será que vamos ter jovens na igreja quando acabar a pandemia? Será que vamos ter crianças dentro da igreja quando acabar a pandemia? Será? O que os departamentos, o que as lideranças, o que a igreja tem feito pelos jovens? Porque, eu repito, a gente às vezes se preocupa com coisas aqui que não edifica. Como, por exemplo, a igreja está errada, a igreja está errada em abrir. A igreja está toda errada em abrir. Tem gente falando que isso. Mas a igreja está certa em abrir. Aí fica esse debate de certo e errado e as almas morrem. Em vez de debater se está certo ou se está errado, vai cuidar. Foi o que eu falei aqui. Eu dei o exemplo aqui, ó. Duas pessoas brigam. Sem uma pessoa não tem briga, porque essa pessoa aqui não vai brigar sozinha. Então, se tem briga, os dois estão brigando. Você está entendendo o que eu estou querendo explicar, o que Deus está querendo falar aos nossos corações? Aí começa um debatezinho de se a igreja está certa, de se quem está certo e quem está errado. Aí quem está indo para a igreja critica quem está em casa. Aí quem está em casa critica quem está na igreja. E as almas? E os jovens? E as crianças? O que tem sido feito? A sua igreja está fazendo isso? Comenta aí, fica à vontade. A sua igreja tem feito isso? A sua igreja está participando, está cuidando dos jovens? A sua igreja está cuidando das crianças? Está tendo alguma coisa para as crianças através da internet? Que criança... Gente, eu tenho uma prima pequena, conheço um monte de criança pequena, e as crianças vivem no YouTube. Crianças vivem na internet. Os pais botam para assistir internet no YouTube. Por que os pais não podem colocar para assistir um estudo? Eu dou uma sugestão aqui para a liderança de crianças ou de jovens: grava um vídeo semanal de reflexão e bota para. E os pais têm que botar para assistir, as crianças têm que assistir, gente. A igreja não deixa, a obra não para por causa da pandemia, a obra não para por causa de pessoas. Como diz a palavra, sofra eu, mas não sofra a obra, né? Então isso é importante a gente mencionar. Então, gente, a quarentena ela tem feito algumas pessoas pararem, né? Se você tem parado, você está parado, você está fazendo alguma coisa. Então, gente, isso é importante, tá? Eu já dei aqui 6 dicas e agora eu vou para a última dica de coisas que podemos fazer durante a pandemia, tá certo? Coisa que o cristão deve fazer durante a pandemia. Vamos lá? Gente, eu falei tudo. O que faltou? Oração. Então, a 7ª dica para você é: ore. Ore. Ore a Deus. Oração ela é vital para a vida cristã. Todo cristão
ele ora. Eu estava lendo um livro do Wiley, o nome dele é Wiley. E o livro dele, ele escreveu uma coisa, eu anotei aqui, e eu vou ler o que diz o livro dele. É o que eu falo que é importante, às vezes, além de ler a Bíblia, né? Já leu a Bíblia, lê uns livros de uns escritores cristãos, alguns autores cristãos, é importante. Traz o conhecimento, uma visão, é uma pregação também. Olha o que o Wiley escreve. Você não pode conhecer a Deus em Cristo. Desculpa, você não pode conhecer a Deus em Cristo se não falar com Ele em oração. Se você quer estar com Ele no céu, você deve ser um dos seus amigos na terra. Se você quer ser um dos seus amigos na terra, você deve orar. Olha que frase espetacular. Se você quer estar com ele no céu, você deve ser um dos seus amigos aqui na terra. E se você quer ser um dos amigos dele aqui na terra, você tem que orar. Gente, isso é muito forte. Então, para concluir, por meio da oração, o Senhor fortalece a nossa fé e nos faz ver quão real é a fidelidade e a bondade dele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Não tenha pressa na sua oração. É porque tem gente que para jogar videogame fica a vida toda. Para ver futebol fica 2 horas. Mas quando vai para conversar com Deus tem pressa. Tem que ser, tem Jesus, tem que ser rápido, porque eu tenho compromisso. Jesus, eu tenho que fazer rápido porque eu tenho que ir lá na minha namorada. Aí eu tenho que ser rápido, tem futebol. Ai, meu Deus, eu tenho Free Fire. Tá? Tem não sei o que, tem isso. Então, para Deus às vezes tem pressa. Né? Então não tenha pressa na oração. Como um crente, você é convocado a ter intimidade com o trono da graça. Meus irmãos, desfrute, derrame o seu coração, leve a Cristo os seus medos, as suas ansiedades, porque se tem alguém que cuida de você, é Ele. Aproveite para orar pelos seus irmãos, pela sua família, pela conversão daqueles que não conhecem o Senhor, pela sua igreja local e por tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Nessa quarentena, meus irmãos, faça o que Deus te chama para fazer sempre. Ame, sirva e obedeça. Ame, sirva e obedeça. Você não precisa estar presente fisicamente para fazer a obra. Você não precisa. Para quem tem bom coração, para quem tem criatividade, a obra ela pode ser feita. A obra ela deve ser feita. Eu tenho certeza que a partir desse estudo almas foram alcançadas, pessoas foram tocadas e que uma nova história vai começar a ser escrita. Uma nova história vai começar a ser escrita. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, fica aqui minha dica, meu alerta, através desse estudo, que é fundamental. O que será que você tem feito durante a quarentena? O que você tem feito durante a quarentena? Isso aí é algo que nós precisamos imediatamente parar para refletir, tá certo? Então, em vez de brigar, em vez de discutir quem está certo, quem está errado, se una e cuide das almas. E diga para aquela pessoa que diz para você, mas vou brigar mesmo, tem que brigar, não sei o que, tem que brigar, então faz o seguinte, você briga e eu cuido. Fica aí brigando, briga sozinho, que comigo você não vai brigar e eu vou cuidar. Então essa é a nossa função, essa é a nossa obrigação, meus irmãos. Vamos cuidar das almas, vamos ligar para os jovens, vamos agitar a igreja, vamos fazer alguma coisa, mesmo que não estejamos na igreja, mesmo que a sua igreja ainda esteja fechada. Forma um grupo jovem no WhatsApp, no Facebook, enfim, no Skype e vai estudar, vai se reunir, vai fazer alguma coisa em prol da obra. Não deixem essas almas morrerem. Não deixem essas almas perecerem. Tá bom, gente? Nós vamos ter que aprender que brigar não vai levar a nada, porque enquanto a gente briga, a gente podia estar cuidando de outras almas. Tá bom? Então, será que teremos jovens? Será que teremos crianças depois da pandemia? Vamos orar para que tenhamos, em nome do Senhor Jesus. Tá certo, gente? Gente, nós vamos encerrar, são 10 para as 5, vamos encerrar a live de hoje, já terminei
basicamente o que eu tinha para dizer. Então, vou fazer só a nossa conclusão, nosso resumo. As 7 dicas que eu trouxe para você nessa tarde, nesse estudo, as 7 coisas que nós precisamos fazer durante a pandemia. Primeira coisa, coloque a sua leitura bíblica em dia. Anota aí a referência, Salmos capítulo 1, versículo 2, tá bom? O segundo, evangelize mais, usando a, usando a tecnologia. Eu deixei como referência Romanos capítulo 10, versículo 15. Terceiro, fortaleça a fé dos seus irmãos. Isso é fundamental. E está aqui Provérbios 27, versículo 17. Com o ferro se afia, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. A quarta dica que eu trouxe para você, pense nas coisas do alto. Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. A quinta dica que para fazer durante a pandemia, alimente-se da verdade. Salmos 101, do 3 e 4. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Está aqui. Alimente-se então da verdade. O 6. Sexta dica que eu trouxe, segure as promessas de Deus, não largue as promessas de Deus por nada. Eu dei aqui a dica para você, fazer uma lista das promessas de Deus para fortalecer a sua fé e buscar memorizá-las, isso é importante. Deixei aqui como referência, Salmos 84, versículo 11, porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. E a última dica que eu trouxe para você de fazer durante a pandemia, e essa é vital, essa é fundamental, ore. Oração é fundamental. E trouxe aqui a frase do John Wiley que diz, você não pode reconhecer a Deus em Cristo se não falar com Ele em oração. Se você quer estar com Ele no céu, você deve ser um dos seus amigos aqui na terra. Se você quer ser um dos seus amigos aqui na terra, você deve aprender a orar. Você deve orar. Então a oração fortalece a nossa fé e nos faz ver quão real é a fidelidade e a bondade de Deus para nossas vidas. Irmãos, dei aqui a dica, não tenha pressa para orar. Ore com paciência, ore com calma, ore com atenção. Deus não quer o resto do seu tempo, não. Deus não quer a sua sobra de tempo. Deus quer que você dê atenção a Ele, quer que você converse com Ele com sinceridade. Uma coisa é você orar com pressa, outra coisa é você orar. Então, nessa quarentena, faça o que Deus te chama para fazer sempre. Ame, sirva e obedeça. Senhor Deus, meu Pai, Senhor, queremos te agradecer por esse estudo, por essa oportunidade de estarmos na tua presença, por mais uma tarde de aprendizado, por esse projeto maravilhoso. Senhor, que vidas possam ter sido alcançadas, Senhor, nessa tarde, Senhor. Obrigado a todos, Senhor, que assistiram, Senhor, essa live, Senhor, nos honraram com a sua presença, assim como a sua presença que foi a primordial, Senhor, porque sem a sua presença nós não iríamos aprender nada, jamais. O Senhor nos convence, o Espírito Santo que nos convence de todo mal, de todo pecado. Senhor, muito obrigado, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tocou em nosso coração. Tudo aquilo, Senhor, que nós aprendemos, Senhor. Senhor, muito obrigado mesmo, de verdade, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quantas pessoas têm descido à sepultura, quantas pessoas têm morrido, Pai. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. Podemos levantar a mão para o céu e dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, muito obrigado mais uma vez. Nos deu uma semana, um final de semana abençoadíssimo na tua santa e gloriosa presença. Continua abençoando o João Vitor, que é o líder do projeto, a minha vida, Senhor, que estou colaborando com ele aqui no projeto. O projeto Respira, Senhor, nas tuas mãos, e todos os projetos comunitários, sociais, que foram levantados por ti, que o Senhor possa dar força e liderança, que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, dar sabedoria, estratégia para todas essas vidas, em nome do Senhor Jesus, Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua participação. Eu vi aqui algumas pessoas, o João Vitor participou da casa dele com a gente, o Marcos Silva, muito obrigado, Marcão. O meu presbítero Valdeir também assistiu com a gente aqui nessa tarde, essa live maravilhosa. A gente foi muito bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. A minha mãe Cláudia também participando. Gente, o Jean Carlos, Jean, forte abraço para você, meu irmão, que Deus te abençoe cada vez mais.
povo da Vila Kennedy que estiver precisando de cesta básica, entre em contato com o Projeto Respira. Se estiver passando por alguma dificuldade, entre em contato com o Projeto Respira também, tá bom, gente? Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, um forte abraço. O Projeto Respira tem um orgulho imenso de poder estar fazendo essa live com vocês, aprendendo junto com vocês, lembrando que nós não somos os donos da verdade. Eu posso ter errado em alguma coisa aqui, mas se errei, você tem a total autoridade para comentar, para cornetar ou para me ensinar. Vamos aprender juntos e ensinar juntos, porque essa é a missão do povo de Deus. Somos um exército, tá bom, gente? Gente, Deus abençoe vocês. Projeto Respira, o exército precisa de você.